que se controla o tráfico de armas e de drogas num país com a fronteira como o Brasil? Com integração entre as instituições federais e estaduais. O Brasil tem uma fronteira que nenhum outro país tem. Rodovias e uma integração econômica que cresce cada vez mais, principalmente integração com Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia. Quer dizer, essa é uma integração, esse é o nosso futuro, é integrar com esses países, melhorar a nossa rede de conexão. E isso fará com que, mais uma vez, as oportunidades para o ilícito também avancem por aí, né? Quer dizer, então, eu entendo que controlar por meio de militares ou por meio de controles policiais, isso é uma visão que não me parece factível. Eu acho que o mais importante hoje é pensar em integração com os países vizinhos no que diz respeito a sistemas de inteligência compartilhado, sistemas de troca de policiais e de cooperação muito intensa, e principalmente a autoridade brasileira que cuida das fronteiras, as Forças Armadas e a Polícia Federal integrarem seus sistemas com as polícias, porque a apreensão aqui de algum produto ilícito que vem do Paraguai ou que vem da Bolívia, de cocaína, de arma, essa informação precisa em outro país, e isso precisa estar na mão do policial de lá, precisa estar na mão do policial federal da fronteira, da inteligência do Exército, da aeronáutica. Essa fronteira é porosa, será cada vez mais integrada e para o país isso é vantajoso. Quer dizer, a gente precisa integrar e não se isolar, principalmente esses países com quem o Brasil tem longa tradição de trocas e de cooperação diplomática. O Brasil e esses países fazem bem a política do follow the money, ou de seguir o dinheiro, porque por trás disso tem um crime financeiro monstruoso por trás do tráfico de drogas. O Brasil faz bem isso? O Brasil faz muito bem, porque o Brasil tem o COAF, que é um modelo de agência integrada que poucos países no mundo têm. O COAF fiscaliza muito bem a lavagem de dinheiro. O Brasil, em todas as classificações internacionais, esse é um aspecto que a gente sai muito bem. O controle de recursos é muito bem feito. E as investigações sobre crimes financeiros é muito bem feita no Brasil. Essa semana retrasada eu vi uma conferência do nosso promotor aqui, o Lincoln Gaicaia, que fez uma fala muito interessante sobre a questão do dinheiro do PCC. Ele fez até uma brincadeira na conferência, disse assim, não existe dinheiro centralizado. Não, o PCC é diferente, não é um cartel mexicano, não é um cartel colombiano, não é uma Mara salvadorenha, não é uma máfia italiana, é outra coisa muito diferente, muito descentralizada, como eu estava falando. Então o caixa está nas organizações, e quando é necessário, por alguma prisão, que é preciso, eles já fizeram inclusive esse monitoramento de forma controlada, fizeram uma prisão e autorizaram ali a autoridade policial a fazer uma negociação, ficaram na escuta para ver como se mobilizava o dinheiro. E o dinheiro vem desses pontos de venda, de drogas, vem de quadrilhas, de coisas que vão juntando ali um caixa e paga o suposto pedido, né, que foi feito ali de suborno. Então essa é a estrutura que é mais difícil, porque é como se fosse uma rede muito descentralizada, com recursos descentralizados e que não cai no radar exatamente do nosso sistema de controle financeiro. Como é que é possível que o crime organizado tenha armas tão boas, tão sofisticadas, que às vezes são até melhores que as da polícia? De fato, existe um tráfico internacional de armas mais sofisticadas, fuzis, mas o nosso problema, o dia a dia das cidades brasileiras, são as armas leves, utilizadas nos assaltos, as pistolas, os revólveres. Eles são, em sua maioria, produzidos no Brasil pela Taurus e outras empresas que produzem armamento aqui, exportados principalmente para o Paraguai e voltam ilegais para o país. Então tem um mercado aí que a gente não sabe muito bem ainda como funciona, de saída legal e entrada ilegal, né? Tem várias pesquisas, investigações sobre isso, mas é um tema muito sensível, porque o Brasil é um grande exportador de armas leves e a gente precisa controlar melhor essa exportação
e controlar principalmente por meio de cooperação. A gente tem que ser, nossa relação com o Paraguai é complicada em matéria de arma, em matéria de produtos contrafeitos, contrabandeados. A cooperação não é exatamente a tônica no momento nesses assuntos. E a gente precisa melhorar isso para evitar essa entrada ilegal de armas, né? Esse é um fluxo que eu diria que é o mais preocupante hoje. E outra coisa importante são essas armas de assalto, né? Depende de uma produção que vem do Oriente Médio, da Ásia, da Europa. Mais uma vez, o Paraguai é o ponto de entrada principal e aí, a partir daí, essas armas são comercializadas no país. Uma coisa importante é que por onde passa um produto ilícito, passam dois, passam três, né? Então, os executivos, as organizações de fronteira são sempre as mesmas que ficam ali explorando as fragilidades do sistema de controle. Então, se a cocaína que passa também passa, pelo mesmo canal passam armas, pessoas muitas vezes são traficadas também por esses países. O interessante é que se sabe por onde passa, como passa, quanto passa, só não sabe como parar isso. É que, na verdade, são muitos pontos e é muito fluido, né? Quer dizer, é um processo, mais uma vez, que exige integração do Estado com os órgãos federais de controle. E que, por uma questão burocrática, a gente não consegue resolver. Por exemplo, existem dois cadastros que controlam o registro das armas. Um é o SIGMA, que é do Exército, que controla a produção de armas. E outro é o SINARME, que é o que controla a venda e as armas em circulação no país. Então, esses dois cadastros não têm uma numeração compatível, não são integrados, um não fala com o outro. Então, isso facilita esse trânsito né, da produção e a entrada ilegal no país, principalmente via Paraguai. Então, eu acho que o ambiente, digamos assim, que favorece o ilícito das drogas e por onde essas organizações têm se desenvolvido, também cria condições para o tráfico de armas, né? Então, é muito importante entender que são fenômenos fortemente correlacionados. O senhor é um otimista que acha que o Brasil caminha na direção da Colômbia, que em 20 anos conseguiu, de alguma maneira, melhorar muito seu nível de segurança e organizar seu sistema policial, jurídico e tudo mais, ou no caminho do México, que cada vez mais parece vítima dos grandes cartéis? Nós temos como o México, digamos, nesse caso, a maldição do federalismo, né? Porque esse é um assunto dos estados. O governo federal ele pode produzir, digamos, linhas, ele pode induzir, né, por meio de política, mas ele não tem como executar. Então, a Colômbia tem a vantagem de que a Polícia Nacional da Colômbia é uma polícia só. Então, você cria uma política nacional, forma todo mundo no mesmo lugar, tem, obviamente, um grau de centralização que favorece muito nesse aspecto. A nossa batalha para, digamos, resolver o problema da simetria entre as polícias é uma batalha de longo prazo. Eu diria que a gente tem exemplos bons no país. São Paulo reduziu muito o homicídio. O Pacto pela Vida em Pernambuco, quando funcionou, foi um grande exemplo de política pública. As UPPs no Rio de Janeiro mudaram a curva dos homicídios. Então é possível mudar a dinâmica. Não acho que é preciso esperar 30 anos para isso melhorar. Eu acho que a gente pode fazer diferença, pode salvar muitas vidas aqui no curto, médio prazo, com políticas de segurança pública. Fazer com que efetivamente as polícias funcionem, a investigação, as condenações aconteçam, daqueles casos mais graves, a prisão. Então, tudo isso pode ajudar muito. O número de presos no Brasil é muito alto comparado a de outros países. É o quarto ou quinto país do mundo que mais tem presos, se não me engano. Por que tem tanto preso no Brasil? Bom, o número de presos não permite uma boa comparação, porque o Brasil também é um país muito grande, quer dizer, em termos de população. Então, o que é mais importante é a gente comparar a taxa, né? Taxa de encarceramento. O Brasil tem taxas também razoavelmente elevadas, mas a gente tem que fazer uma conta assim, mais fina, levando em conta o seguinte, que nós não podemos incluir entre os que estão presos aqueles que estão em regime semiaberto e aberto, porque eles são privados, tecnicamente, quem recebeu uma pena
alternativa para um trabalho comunitário, está no regime aberto ou no semiaberto, ele está privado da liberdade de alguma forma. Né? Mas não é preso. Mas não está preso. Quer dizer, para fins de comparação internacional, a gente tem que considerar apenas aqueles que estão apenados ao regime fechado. Então, quando a gente faz essa correção, digamos assim, tira o semiaberto e o aberto e as outras formas de punição, essa posição do Brasil cai muito. E outra coisa muito importante, o Brasil tem taxas muito altas de crime, principalmente de homicídio. Eu fiz um exercício um tempo atrás dividindo presos por homicídio. Então a nossa taxa é muito abaixo de outros países, inclusive da América do Sul. O Chile é maior, Estados Unidos é assim, 5, 6 vezes maior. Né? Quer dizer, eles têm muito mais gente presa, dado o nível de violência letal que eles têm. Mesmo o Brasil fica perto de países da Europa. Quer dizer, a gente não é tão diferente do resto do mundo no que diz respeito ao encarceramento, eu diria. A gente, aliás, está um pouco abaixo no que diz respeito à taxa de encarceramento por crimes cometidos. Né? Quer dizer, isso aí é uma coisa importante na comparação internacional. Por que existe tanta cocaína e tanto trânsito de cocaína no Brasil? Muito importante. Em primeiro lugar, porque há uma demanda muito expressiva e que tem aumentado muito. Então, é uma dinâmica da sociedade. O Brasil está enfrentando uma epidemia de crack, como os Estados Unidos enfrentaram nos anos 80. Quer dizer, os anos de aumento rápido da violência nos Estados Unidos foram os anos 80, em função do crack, que afetou muito os bairros negros, latinos. Então, reflete uma dinâmica da sociedade, de preferência por essa droga, de busca desse prazer do uso recreativo da droga e da dependência que ela gera também de forma muito acentuada. A gente não pode esquecer que nós estamos num lugar muito complicado do mundo. Quer dizer, nós temos vizinhos muito violentos e nós temos os grandes produtores de coca, onde a cocaína é produzida. A Bolívia, o Peru e a Colômbia. Né? Então, são países que fazem fronteira com o Brasil. Toda a cocaína do mundo vem daí. E o Brasil cada vez, segundo as pesquisas de prevalência, é o segundo maior mercado consumidor de cocaína no mundo. E, o primeiro é os Estados Unidos. O primeiro é os Estados Unidos. Isso sempre também per capita o consumo, né? E também, cada vez mais, Santos e os aeroportos de São Paulo têm sido utilizados como rota para a exportação de cocaína, primeiro para a África e depois em direção à Europa. E algumas apreensões foram feitas nessa rota, Guarulhos, Lisboa, Guarulhos, Madrid, que era uma rota muito importante e agora está cada vez mais controlada. Eu diria que o São Paulo tem essa característica, tem um grande mercado consumidor, tem uma rede de infraestrutura aeroportuária e portuária que ajuda a distribuição, mas o nosso problema é o consumo mesmo. Tá bem, professor. Muito obrigado pela sua entrevista e muito bem-vindo sempre ao Planeta Azul. Muito obrigado. Como nós vimos, o Brasil ainda precisa caminhar muito para derrotar o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Nossa legislação é muito fraca e a corrupção na polícia e no judiciário também precisa ser combatida. O Planeta Azul está nessa verdadeira guerra contra o crime. Acompanhe e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.